Estamos aí abrindo hoje então as primícias e é sempre uma responsabilidade, né? Quando o primeiro vem, você meio que vai numa sequência, meio que o Espírito alinha. Mas quando você é o primeiro, a situação muda um pouco de figura. Há um peso, há uma carga. Confesso a vocês assim que não foi diferente ontem ali na cena. O pastor André levou uma palavra ali para a gente. Muita gente ali depois perguntando: Céu, mas faltou alguma coisa? Cara, vamos, encaixa aqui porque eu peguei. O pessoal estava anotando lá, rapaz. O pessoal não posso perder nada. Aí o pessoal estava pegando ali e realmente deixou muita gente em crise. Aí o negócio foi muito pontual. Foi muito pancada, como eu costumo dizer, né? Gente, para cá não é diferente também. Nós estávamos aí orando a Deus esses últimos dias, conversando aí com o pastor André sobre isso. E uma coisa nos chamou a atenção, porque o que Deus ele tem preparado para cada lugar, para cada cidade, para cada igreja, na verdade, porque a partir dali a coisa começa a fluir, é totalmente diferente, gente. Para cá não é diferente. Então o Senhor falava justamente comigo com relação a uma situação muito pontual nesses dias. O André ele havia mencionado comigo alguma coisa com relação ao tema, mas quando nós vamos buscar uma resposta em Deus em primeiro lugar, porque nós estamos buscando a glória do Senhor, nós estamos convidando Ele a Ele vir habitar em mim, a Ele vir habitar em você. Mas para que Ele possa habitar existe todo um processo, e é dentro desse processo que hoje em dia as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. Isso já começa no início de tudo que é no nascimento, na gestação, no útero. Quando eu fui buscar em Deus, a resposta que Ele me deu foi: filho, muitos não estão nem sequer gerando. Outros, quando geram, o útero está doente. Por sua vez, quando ele está doente ou não consegue gerar, ou quando ele gera, ele pode gerar com imperfeição. E quando você só vai observar essa imperfeição quando? Após de algum tempo, após a uma certa idade que essa criança vier ali ao ter. E uma coisa foi muito interessante, quando o Senhor falava comigo com relação a isso. Ele dizia: nós precisamos voltar, nós precisamos entender e começar, na verdade, já. Quando o pastor André começou a orar pelas crianças e falando sobre essa questão de liberar sobre a vida deles, parece brincadeira, gente, mas não é não. Porque hoje nós temos um trabalho de tirar e retirar coisas da vida das pessoas que, por sua vez, caminharam da sua forma durante toda a sua vida. Você fez, você buscou, você, enfim, você talvez tenha entrado por caminhos errados, caminhos tortuosos, e acabou ali recebendo muitas palavras de maldição. E muitas delas você nem sabe como elas existiram, você acha que foi por decisões erradas que você tomou. E isso acontece muitas das vezes já no útero dessa mãe, quando ela, por sua vez, ela começa a gerar, e essa gravidez, ela é indesejada. Essa criança, em vez de ser ali, receber carinho, amor e afeto, muitas das vezes ela recebe ali palavras de maldição. Mas sabe o que tem a ver isso com primícias? O Senhor me levou na origem de tudo, Ele me levou lá no início. Ele quis dizer para mim o quê? Não, nós vamos na fonte. Por quê? Porque muitos dos meus filhos hoje sofrem por conta disso. E eles precisam entender que o que eles carregam, o que eles têm, quem eles cuidam, o que eles estão sonhando em fazer são projetos meus e não deles. Então você se engana quando você pensa que você está projetando algo. Na verdade é o Senhor projetando em você algo. Ele está gerando no seu coração isso. E por sua vez, quando nós entendemos que o útero, quando ele está doente, ele precisa ser tratado. Só que o que acontece? Você vai, você busca o médico, você faz os exames, você por sua vez ali toma o seu medicamento, enfim. E em alguns casos você procura o problema e você não o encontra. Quantas pessoas já passaram por um momento assim na sua vida, né? Tiveram uma certa enfermidade, um problema, e você dizia ao médico: e agora? Faz exame disso, disso e daquilo, e nada consta. Aí você não quer dar braço a torcer, porque só restou a você o fato de que o que está acontecendo sobre a sua vida
é espiritual. Amém? Amém até aqui? Glória a Deus. Gente, quantas pessoas nós conhecemos e vemos assim? Quantos filhos que vêm e até então começam assim a sua caminhada e com muita dificuldade, existem assim os seus ciclos de derrota, existem assim muitas das coisas que acontecem, inclusive no seu relacionamento, casamento, enfim. E você não consegue entender porque quando essa criança foi gerada, em muitos casos, não estou dizendo todos, mas em alguns casos, muitas delas receberam já na sua geração, na sua gestação, essa informação negativa. Conversando com a minha esposa, ela é mulher, lógico, eu perguntei para uma mulher, eu falei, qual que é o maior prazer de uma mãe? De gerar, sim, mas depois de você gerar, não só de você saber que você está carregando algo, né? Você está carregando algo valioso, uma vida dentro de você. Eu falei, tá, mas qual é o maior prazer em uma mãe após, assim? Eu queria saber mais, gente. Aí, eu estou falando para os homens aqui, para as mulheres também, vocês já vão entender, vocês já vão entrar nesse contexto. E ela disse para mim que o maior prazer era amamentar. Vocês concordam comigo, as mulheres? Ela disse que é um prazer amamentar, alimentar. E o que eu entendo com isso nesses últimos dias, nesse tempo que nós estamos vivendo? É que muitos que aqui estão não conseguiram entender e compreender que a sua vida, muitas das vezes, ela tenha vindo debaixo de uma situação dessa. A sua gestação, ela pode ter sido difícil, você pode ter sido abandonado, deixado, largado, você pode ter sido órfão de pai ou de mãe. E hoje o que nós mais encontramos hoje são pessoas com carência nessa área. E nós orando a Deus essa semana, buscando no Senhor, a única palavra que Ele me dizia era: filho, o útero, a minha igreja, algumas delas estão doentes. Mas por que eu estou falando isso dentro desse lugar? Porque eu entendo que você, como corpo de Cristo, a intenção do Senhor é liberar sobre a tua vida, para que nós possamos assim contagiar outras pessoas. É como se você fosse uma célula sadia, uma célula curada. Porque nós não estamos ministrando tão somente para a nação forte que aqui está, não. Nós estamos aqui liberando sobre a sua vida para que a cidade de Brusque seja contagiada. E quando o Senhor falava comigo, Ele dizia, não somente nessa gestação, nessa frustração, mas você observa que em alguns lugares, a pessoa quando ela vem para o ministério, ou para o ministério religioso, ela em alguns lugares é recebida como irmão. Poucas têm o entendimento de recebê-la como um filho, de acolhê-la e dar direção a ela. Muitas elas recebem essas pessoas, e muitas delas são nomeadas a pedreiros, quer dizer, obreiros. Parece brincadeira, mas é assim mesmo. Tem pessoas que confundem prego com martelo, com Bíblia e tudo mais. Há uma diferença muito grande, porque essas pessoas vêm de fora, com o entendimento da necessidade de encontrar uma paternidade sobre a sua vida. Uma direção, um caminho, um sarar, um entendimento, um colo, um ombro para chorar. E as coisas não conseguem fluir por conta disso. Agora, pasmem vocês, porque hoje ainda existem homens, pastores se levantando para poder atingir isso. Mas eu vou dar uma cutucadinha agora nas mulheres. Gente, o Senhor foi muito pontual quando Ele dizia: as minhas filhas, muitas delas, estão sem a sua mãe. Como assim? A sua mãe espiritual. Algumas pastoras estão escondidas, algumas pastoras não estão indo. Algumas mulheres, eu estou dizendo, com esse encargo, com essa função de abraçar essas mulheres que têm essa ausência, essa carência na sua área espiritual, gente. Porque muitas das vezes nós, homens, vamos até várias situações, eu mesmo vou com a minha esposa, nós aconselhamos mulheres, homens, enfim, famílias. Mas tem situações, você como mulher, você vai concordar comigo, vai ter coisas que você vai precisar contar para uma outra mulher, porque é uma situação muito particular sua, é uma coisa muito íntima, e coisa que você até então nunca teve, porque
Talvez você não tenha tido a sua mãe presente, ou a sua mãe foi uma pessoa pouco compreensiva com você. Mas com o passar do tempo você cresceu numa frustração, e você entrou numa igreja e você não consegue influir em uma determinada área porque falta em você algumas coisas. E isso que falta em você precisa ser liberado por uma mulher. Mas por que isso, irmão? Porque muito nós nos preocupamos, nós sempre olhamos para um lado, mas nós olhamos muito pouco para o outro. E há uma descompensação, porque o homem não consegue ser pleno enquanto a sua esposa não estiver na plenitude juntamente com ele. As coisas não fluem de igual para igual. Há um peso descompensado na balança. Porque o homem pode estar alegre, feliz, contente com aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, mas a sua esposa não, porque ela sempre fica para trás. Ela sempre está deixada para depois, ou pouco até então, até porque nós, homens, temos essa dificuldade de entender, de compreender, ou de dar o nosso ouvido a ouvir ali a voz, a ouvir o que a esposa quer dizer, o que a filha quer falar. E o Senhor dizia justamente sobre isso. Voltar ao útero geracional, ao útero espiritual, para que possamos assim entender e liberar sobre ele essa cura. Eu quero que você abra a tua Bíblia juntamente comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus. E uma coisa muito interessante, gente, também com relação a essa gestação, é que algumas mulheres não têm mais prazer em gerar. Assim, a mulher é vista como a igreja, como a noiva. Alguns lugares eles não têm mais prazer em gerar filhos, filhos espirituais, filhos ministeriais, para que eles possam crescer e fluir. Enquanto eu tiver essa mentalidade pequena e fechada, no qual eu não consigo ver o meu irmão crescer, a minha vida não vai adiante, as coisas não vão fluir dentro de mim. E aquilo que o Senhor quer e vai fazer, ela tão somente vai ser atrasada, porque uma vez que Ele, por sua vez, fez uma promessa, certamente, Ele não vai tardar em cumprir. Nem que para isso Ele precise mover algumas peças do seu lugar. Nem que para isso Ele precise arrancar algumas pessoas do seu lugar confortável, da sua situação onde você está, ou até mesmo permitindo que algo venha sobre a sua vida. É desse jeito. Por quê? Porque o Senhor, Ele não vê como você vê, Ele vê lá na frente. Mas vamos ler a palavra que o Senhor me deu, para que a gente pudesse iniciar, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 em diante, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder do Espírito Santo, que ao descer sobre vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam.
E uma nuvem os encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? E isso mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Até aqui. Amados, uma coisa tem a ver com a outra. O interessante é que nós falamos em vem habitar, nós estamos convidando o Senhor em habitar nesse lugar, o Senhor em habitar a nossa vida. Mas cá entre nós, você olhando para você mesmo, você acha que o Senhor realmente viria habitar dentro de você? Será que o Senhor hoje, se eu convidasse Ele a entrar, será que tudo que está dentro de mim seria assim aprazível, agradável a Ele, para que Ele pudesse cumprir as promessas que Ele tem em minha vida? Isso não sou eu apontando para você, não, é você se autoavaliando, é você se autoanalisando. Por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo, o nome já diz, Ele é santo. O Senhor, Ele quer nos mostrar, Ele quer despejar a sua glória em nossa vida. Mas uma coisa é certa, nós temos esse momento dos altos e baixos, essas inconstâncias. Talvez eu tenha falado isso para vocês algumas vezes aqui, que em tudo que nós fazemos e falamos, quando a coisa fica difícil, a primeira resposta que temos é o desistir, é o abandonar, é o deixar para lá, é o deixar de lado. E quando nós falamos em habitação, nós podemos falar em morada, nós podemos ali falar também na situação no qual o convite de um lugar específico. E quando nós falamos nesse vem habitar, nós estamos aqui tão somente clamando pela glória dele. A glória dele vai ser manifestada de que forma? Não é nesse ambiente, mas é dentro de mim e de você. Porque uma coisa é certa, gente, o que o Senhor preparou, uma coisa é tão interessante, que nós buscamos em receber algo do Senhor em nossa vida, quando nós esquecemos que o que você quer receber já está dentro de você. Sabia disso? Porque você foi gerado nele, você foi projetado por ele. Você não veio por um acidente de percurso, você não veio a existir porque foi ali um acidente, enfim, aconteceu. Não, você é projeto dele, isso é fato. Então nós estamos buscando e procurando receber algo da parte dele, no qual já existe dentro de mim e de você. Mas a questão é fazer com que isso venha a fluir. E isso só vai fluir quando eu entender realmente a questão pelo qual ele tem me feito estar nesse lugar. E essa dificuldade você tem encontrado porque, na verdade, você recebeu ou deixou de receber isso já na sua gestação. E você pensa que isso não é real, isso é muito real. Tanto porque a nossa vida ela é feita de ciclos. A nossa vida ela é composta de tempos em tempos, de uma mudança. Nós temos assim, você sabe, até o próprio pastor André ele tem aqui uma ministração sobre os tempos, né? Você entende que nós temos aí durante 12 meses, a cada 4, uma mudança de estação, uma mudança de clima. Assim também é a nossa vida, assim também é a nossa formação. Engraçado que quando o Senhor me dizia ainda sobre isso, sobre essa situação no qual eu e você nós buscamos nessa glória, nessa presença dele, nessa manifestação dele, e nós não conseguimos fluir. Por quê? Em primeiro momento, a primeira situação que você não recebeu foi a autoafirmação de que você é filho dele. Há uma grande dificuldade de você em oração chamar o Senhor o teu Deus e Pai. Nós conhecemos um Deus como um carrasco, um Deus que quando eu peco, eu falho, Ele vai me punir, Ele vai até então descer a lenha sobre a minha vida, eu estou destituído de tudo aquilo que Ele tem para mim, inclusive a sua glória. Mas você esquece que todo filho, assim como você que é pai, entende que quando teu filho erra, quando ele peca, ele falha, você vem, você tenta assim trazer ele para perto, você o entende, você o repreende, mas você dá carinho, você dá amor. E se por um momento você até então não tenha recebido isso, hoje, nesse momento, nesse lugar, nesse início de primícia, o Senhor quer que você entenda que a glória dele quer sim
Porque nesse louvor não queremos só uma visita. E realmente, irmãos, o que nós temos recebido durante toda a nossa vida foi tão somente uma visita cá entre nós. Alguns de nós vivemos de tempos em tempos, em ciclos de visitações do Senhor. Hoje eu estou bem, o Senhor está aqui, Ele me alegra, eu pulo, eu salto, eu rio, eu fico, eu choro. Mas existem tempos que eu não quero nem estar aqui, eu não consigo olhar para ninguém, não quero falar com ninguém, porque as coisas que estão à minha volta, tudo que está acontecendo, as pessoas se levantam, parece que quando olham para mim eu estou falando alguma coisa, é para me atingir, o que não é verdade. A questão é que faltou essa autoafirmação para você. A questão é que faltou sobre a sua vida o entendimento pelo qual você é filho. E o Senhor quer que você entenda que tudo aconteceu lá na geração, lá na gestação. Hoje nós vamos profetizar sobre o útero espiritual da nossa vida, da nossa casa, desse lugar, para que ele venha destravar, para que ele venha fluir com aquilo que o Senhor tem preparado para esses dias. Porque uma coisa é certa, irmãos, o que eu tenho buscado em Deus é tudo aquilo que muitas das vezes ele custa um preço meio que caro, um pouco alto. Nós temos lido, temos estudado, temos pesquisado muitas coisas. O Senhor fala assim: feche os livros e vem ficar comigo, porque eu só vou revelar realmente as minhas particularidades, as minhas revelações virão somente para aqueles que estão dispostos a me ouvir. Nós entramos numa pressão de buscar muitas coisas em conhecimento, mas nós não estamos dispostos a ouvir o que Ele quer falar naquele momento. E quando eu parei um pouquinho, puxei em frente de mão, mas Senhor, eu preciso, é uma coisa que eu desejo fazer. Me ouça em primeiro momento, me ouça em primeiro lugar para construir a coisa de forma correta. E hoje, na verdade, nada mais é do que Ele tratando, me formando. Ainda ontem eu fui falar uma palavra lá, e minha esposa ali, acho que na hora do almoço, ela disse assim: amor, Deus está te formando, está te forjando com fogo. É diferente, cada tempo que vem o Senhor começa a moldar de uma forma diferente, a trabalhar de um jeito para que Ele possa, assim, digamos que aos olhos humanos nos elevar, mas na verdade no ciclo espiritual nos levar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais próximo aos pés dele, um pouquinho mais, em alguns momentos, tendo a necessidade de nos esconder. Por que eu estou falando isso para você? Talvez você tenha o desejo de você aparecer, de você criar um conflito dentro de você, quando você não está visivelmente aparecendo, quando você não está no altar, quando você não está no púlpito, algo está errado. Não, esse é o tempo que o Senhor está tirando, está levando você para perto dele, para que Ele possa gerar em você, para que Ele possa mostrar a você, para que Ele possa liberar sobre a sua vida esse tempo de revelação, de intimidade profunda, pelo qual Ele tem preparado para mim e para você. Irmãos, e quando eu fui a entender qual era a finalidade dele vir habitar em mim, essa glória, ela vem repleta do quê? De autoridade e poder. A autoridade que Ele nos concede, poder que vem do alto, para que eu e você possamos assim enxergar e ver com os olhos físicos o sobrenatural do Senhor. Só que a questão é, nós estamos dispostos realmente a entrar nesse tempo, nesse novo tempo do Senhor? Engraçado porque nós aprendemos que a nossa vida ela é composta de ciclos. A cada 7 anos a nossa vida forma-se um ciclo. E quando eu falei nessa questão geracional, nessa questão, quando já a criança ela vem a vir a nascer, a importância que é do que está sendo liberado sobre ela. Eu vou contar para você um caso, uma situação que ocorreu com uma jovem que nós ajudamos, tratamos ali no primeiro momento o pai dela. Ele passou pela remissão, o trabalho da cura da alma na cena, e depois a sua filha veio até nós. E foi muito interessante porque ele disse para mim, até então, ele disse assim: Selmo, cara, tem um problema muito sério com a minha filha. Eu estou desconfiado que ela está envolvida com drogas. Eu
falei, mas por que você diz isso? Rapaz, eu estou sentindo o cheiro nela, aquela coisa toda. Eu falei, e eu não sei, cara, eu estou preocupado. Tem coisas que ele queria me falar e eu não consegui entender. Começamos a orar e começamos ali a se aproximar. Aonde tudo veio à tona. E ela teve o desejo de chegar e contar toda a verdade. Ela mandou uma mensagem, dizendo, contando toda a história dela, do que havia acontecido. Primeiro momento, gente, quando ela veio a ser gerada, os seus pais não queriam uma menina, queriam um menino. Mas amém, a menina veio, amaram ela, tudo tranquilo, mas o pai, quando olhou para ela, disse, poxa, mas eu queria um garotão. Mas amém, veio a menina, amém, vem cá, vou passar, vou amar. Essa menina nasceu, e aos 7 anos de idade, o pai, em uma brincadeira, coloca nela roupas de jogador de futebol. Por 3 vezes ele fez isso. E mudou até o nome dela. Colocou o nome dela de Lucas, brincando de jogar futebol com a filha, chamando de menino, dando nome para ela. Passado mais 7 anos, aos 14 anos, ela começa ali a namorar. Ela teve um relacionamento com um rapaz, com um jovem. E esse jovem, por sua vez, ele a violentou, ele estuprou essa menina. Pela primeira vez, ela ficou meio constrangida, e a segunda vez, foi muito traumático, ela terminou o seu relacionamento com ele, e desde lá, ela nunca mais conseguiu ter nenhum contato com homens, somente com mulheres. E dos 14 anos aos 21 anos, ela tinha perdido a conta de quantas mulheres ela já tinha se deitado. Inclusive, as duas últimas mulheres que ela estava tendo um caso, eram filhas de pastores. Pasmem vocês. E nós entramos justamente aos 21 anos na vida dela. Mas por que, Senhor? Porque nós viemos ali para encerrar esse ciclo na vida dela. E quando nós trouxemos a luz para o pai, com entendimento, porque ele ficou muito chateado, muito bravo, muito aborrecido, porque as mesmas coisas que ele fazia quando ele era jovem, as mesmas drogas que ele usou quando ele era jovem, a filha estava usando. Ele era viciado em maconha, a filha era viciada em maconha. As mesmas bebidas que o pai bebia, a filha estava bebendo. Os mesmos costumes que o pai tinha de ir a alguns lugares, a filha também teve. E quando ele se revoltou, mas eu vou pegar aquele cara que pegou a minha filha, ei, mas foi você que lançou ela lá. Porque é o momento que você, como pai, era para estar presente, você não esteve. Você foi muito taxativo, você foi, na verdade, um bruto, você não deu carinho e amor. Você foi ausente. E já na gestação da sua filha, você observa que você a rejeitou. Não, mas não foi bem assim, eu pensei que... Cara, você não pensa, uma vez que o nosso inimigo, ele age por legalidades, e você deu legalidade a ele para que isso viesse a acontecer. E quando fomos pesquisar quem era o garoto, o rapaz com que ela tinha se envolvido, esse rapaz ainda tinha envolvimento com o satanismo. Aí eu vou dizer para ele o quê? Eu falei, cara, você acha que o quê? Foi enviado o quê? Da onde? Isso foi tudo projetado. Satanás, ele tem um tempo, ele tem a paciência de trabalhar em você para destituir, para desconstruir tudo aquilo que o Senhor tem projetado em sua vida. Ele tem um tempo, ele espera. Não pense em você que a coisa vai acontecer de uma hora para outra. Um projeto para destruir você, ele existe constantemente. Mas uma coisa é certa: nós precisamos entender e convidar o Senhor constantemente para que Ele venha habitar. E para que não seja tão somente uma visita dentro de mim, mas para que Ele fique constantemente a eternidade na minha vida. E para que essa glória dEle venha explodir, para que essa presença dEle seja algo realmente em tempo e fora de tempo, algo visível, algo palpável, algo sentido, algo observado, enfim. Mas por que eu estou falando isso a você? Porque é um tempo, gente, que nós não podemos tão somente aproveitar como uma reunião para que venhamos receber algo do Senhor. Para somente esse tempo não, é algo que o Senhor está construindo. Não somente para 2017, mas eu estou entendendo que o Senhor está colocando algumas pedras no seu devido lugar para que você possa fluir para o resto da sua vida. Porque se vem habitar dentro de mim, dentro de você, Ele tem uma prioridade, Ele tem
uma pontualidade que é o receber dele essa glória, o receber dele essa autoridade, esse poder de liderar sobre vidas, porque quando o Senhor me formou, mesmo dentro de uma situação, de um contexto no qual havia muito problema na minha família, no qual eu ali não tinha, por minha vez, sequer uma palavra de bênção, não havia. Até porque nós entendemos que naquela época a família não tinha assim esse leque de informações. A minha família foi uma família muito sofrida, meu pai e minha mãe. Só para você ter noção, meu pai, quando ele ia para a escola, quando ele chegava, ele apanhava do meu avô. O meu avô era um homem extremamente duro e foi um homem cristão. Então o que acontecia? Quando meu pai não estava na igreja com ele, ou quando meu pai não tinha dinheiro no seu bolso para estar no culto, ele dizia: fica do lado de fora, você dentro eu não quero. Meu pai era obrigado a assistir os cultos da igreja onde ele frequentava pela janela da igreja, aquelas igrejinhas pequenas de madeira. Meu pai ficava do lado de fora, e meu pai criou uma certa aversão a algumas coisas. Então o que acontece? Eu não tenho como julgar ou questionar meu pai e minha mãe pelo que eles liberaram sobre mim, porque o que eles receberam também foi destruído. Mas o meu entendimento é que o Senhor, quando eu entrei, na verdade, nessa formação em Deus, nesse sará dele, nesse útero geracional que eu entrei, recebendo da minha paternidade espiritual, da minha vida, eu comecei a receber tudo aquilo que o Senhor tinha. O Senhor começou a me tratar, me moldar, tirar, cortar algumas cordas que me faziam com que eu não viesse a fluir. E dentro disso, as coisas começaram a mudar. E eu fiz o caminho inverso. Eu voltei até eles e comecei a liberar palavras sobre a vida deles. Eu contei a vocês aqui, acho que uma vez, não sei se eu falei para vocês, acerca de uma certa feita que minha mãe ficou doente. Muito doente. Ela foi internada. E ali, os meus irmãos ligaram e disseram: Selmo, não adianta vir depois, porque ela está morrendo. Ela está morrendo e a pressão dela está 6%. E existia toda uma expectativa, né, para que realmente ela viesse a falecer. Mas quando eu cheguei naquele lugar, eu falei: Senhor, o Senhor está dentro de mim. Eu convidei o Senhor para habitar dentro de mim. Eu sou falho. Eu peco, eu erro, sim, igual todo mundo. Sou um ser humano. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor formou dentro do Senhor. E quando eu fui até minha mãe naquela época, ela só somente disse assim: unge as tuas mãos. E quando eu cheguei nela, naquele hospital, estou só dando uma pincelada só para relembrar talvez algumas pessoas. E naquela tarde, irmãos, que havia uma tradição na minha família, que quando uma pessoa ficava enferma, e quando a última pessoa viesse a visitar aquela pessoa ali, o último familiar, aquela pessoa na sequência acabava partindo, acabava morrendo. E naquele dia isso estava acontecendo com a minha mãe. As irmãs dela aconteceram da mesma forma. Inclusive a última irmã dela que faleceu, ela precisava, a minha tia, ver o meu irmão. E quando o meu irmão apareceu no quarto dela, ela disse: que bom que você veio e o Senhor a recolheu. E nesse momento aconteceu comigo. E todo mundo, aquela apreensividade no salão do hospital, aquela coisa toda, todo mundo me olhando, os enfermeiros, como quem diz: ela vai embora, ela está morrendo. E eu disse para todo mundo: ela não vai morrer. Não, você não sabe o que você está falando. Eu falei: não, vocês não conhecem, meu Deus. E eu fui lá, gente. Coloquei as minhas mãos sobre a minha mãe, mas em silêncio. Então somente puxei ela, a cabeça dela para o meu colo. E ali comecei a passar o óleo nela. E foi indo. Resumindo a história para você, 40 minutos após, a minha mãe recebeu o óleo. Está viva até hoje. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque nós precisamos entender onde nós estamos, o contexto pelo qual o Senhor tem preparado. A nossa vida, a nossa situação, nossas lutas são para nos forjar, são para nos preparar. Esse tempo de glória, esse tempo que o Senhor tem para a nossa vida, não pode ser tão somente uma passagem. E o que é mais interessante, o Espírito Santo, ele tem um desejo de envolver você, mas você não se deixa dominar ou tocar por ele.
Isso foi muito interessante, gente, porque eu comecei até a buscar no sentido das palavras, autoridade, poder, essa Shekinah de Deus, essa glória dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Cá entre nós, quando nós vamos para um culto, eu não sei vocês, mas em alguns lugares, quando a palavra ela vem a nos confrontar, ela vem a nos mostrar algumas falhas que nós temos, a primeira situação que dá é uma aversão. Você começa a gerar algo ruim dentro de você, não é assim? Você começa até então a se colocar numa situação, no primeiro momento eu vou embora, porque parece que estão falando para mim, eu não estou aqui para ouvir isso, eu estou aqui para ouvir palavras de bênção, mas as bênçãos do Senhor só vão me alcançar no momento que eu parar para recebê-las, ou até então quando eu tirar esse fardo pesado que eu tenho carregado, porque a própria palavra do Senhor diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E hoje você carrega um peso gigantesco por coisas que você recebeu lá no início da tua geração, no início da tua gestação. E quando nós falamos em primeiro, em tudo que nós entendemos como primeiro de Deus em nossas vidas. Eu estava no norte do Paraná um dia e eu tive o prazer de conhecer um agricultor. E aquele dia, quando eu falei com aquele agricultor, eu não sabia quem ele era, um homem muito simples. E eu falei para ele que eu queria conhecer como é que era o joio. Eu não sabia como era o joio. Eu vi o trigo e falei, cara, como é que é o joio? Ele me explicou. E eu falei assim, tá, mas como é que vocês plantam assim, né? Como é que funciona assim, essa plantação? Ah, irmão, ele falou bem nortinho assim. A gente molha, a gente tira, faz a primeira colheita. Nós separamos as primeiras sementes. Nós preparamos toda a terra. Deixamos a terra, ele falou lá, ele falou um termo lá, agora eu não lembro. Nós reviramos a terra para procurar se tem alguma coisa ainda lá. E depois nós lançamos essas primeiras sementes. Aí ele falou uma palavrinha interessante, ele falou, nós ora. E olha, não é que Deus manda uma colheita melhor que a primeira? Eu coloquei para esse cara, comecei a olhar, esse cara está pregando para mim. Esse cara está pregando para mim, gente. Ele falou com uma simplicidade daquelas primeiras sementes dele. E aí eu comecei a falar com um rapaz que trabalhava num restaurante, que nós paramos numa beira de estrada para almoçar, era da empresa que eu trabalhava muitos anos atrás, alguns anos atrás. Aí eu falei, esse senhor ele trabalha aqui com esse pessoal? Não, ele é o dono da fazenda. Eu falei, nossa. E um cara simples, humilde. Mas eu achei muito interessante quando ele disse assim, as primeiras sementes nós separamos. É a primeira situação. Pegou na mão, ele já separava. Ele remexia, ele revirava a terra. E eu entendi que essa terra era eu. Era o meu interior. Porque tudo aquilo que eu estou plantando, com o entendimento, o Senhor vai despejar em minha vida, amém? Tudo aquilo que você planta com entendimento, na casa do Senhor, na vida de um irmão, para aquilo que o Senhor tem liberado em sua vida, com entendimento, você sabe que você vai receber coisas maiores. Eu entendi que quando ele falou assim, e a segunda colheita vem melhor do que a primeira, irmão. Achei engraçado aqui. E o Senhor me levou na palavra dele, que dizia ali que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tudo que Deus tem para depois, gerado nele, vem melhor, irmãos. Quando Jó passou pela sua luta, engraçado porque foi que eu preguei o ano passado aqui, nas primícias, que quando aquele homem ele perdeu tudo que ele tinha, os seus bens, as suas empresas ali, as suas propriedades, mas eu acho que a dor pior foi quando ele perdeu ali os seus 7 filhos e 3 filhas. Olha ali a sua geração sendo tomada. Acho que a pior dor que ele sentiu foi essa, de enterrar 10 ao mesmo tempo. Eu acho que aquelas chagas que ele recebeu, aquela lepra que ele ganhou ali, eu acho que foi fichinha porque estava dentro dele. Mas você observa que eu não tenho assim exatidão. Eu lembro que fizemos um estudo na época, talvez o André saiba, eu não sei.
ele pode até me corrigir, mas na história havia sim uma possibilidade de aproximadamente 11 meses, que era mais ou menos aproximado de luta que ele passou, de provação. Não sei se está correto isso, não sei se você sabe, não lembro. Pois é, enfim. Eu pesquisei um pouco sobre. Então havia um aproximado, não tinha uma exatidão, mas você imagina, gente, todo aquele tempo, esse homem, ele recebeu aquilo, ele tirou, ele perdeu tudo que tinha. Toda a sua riqueza ali estava resumida ao caco de telha e as suas vestimentas ali como um pano de saco. E para resumir, em todo o tempo aquele homem não murmurou. Será que você tem murmurado nesse tempo que você tem passado, nesse tempo que você tem forjado você? Porque quando ele entende lá em Isaías, em Jó 42, que ele disse que antes ele conhecia um Deus e ouvia falar, mas agora os olhos podiam contemplá-lo, ele conseguia ver um Deus verdadeiro. E logo na sequência o Senhor o abençoa de que forma? De forma dobrada. Tudo aquilo que ele tinha, 2 vezes mais ele havia recebido. Então eu entendo que aquilo que ele estava plantando em Deus, com palavras, plantando em Deus com entendimento. Eu volto novamente à história do agricultor. O Senhor me devolve em dobro. Mas para que essa glória venha habitar em mim, eu preciso preparar a terra. Nós não conseguimos plantar nada numa terra que está suja, cheia de entulhos e coisas que nós não queremos remover. Você observa quando você vai fazer, ali tem muitas pessoas que têm por hábito fazer na sua casa ali pequenos canteiros, e você abre ali um espaço e você começa a revirar a terra, e naquele momento você começa ali a achar lata de tinta, sacola, pedaços de galhos e troncos, coisas antigas, e mais uma infinidade de coisas que eu já... E só então você vai lançar sementes ali. Não é assim? Como é que você quer plantar algo ou receber algo do Senhor se você não deixar Ele revirar essa terra que está aí dentro? Gente, você é uma terra fértil. Isso é fato. Quando Deus assim instituiu sobre nós poder e autoridade, quando Ele disse para mim e para você que nós faríamos obras maiores do que Ele fez, eu me detenho nessa palavra, eu me detenho nessa passagem. Muitas das vezes eu paro e pergunto para o Senhor, até hoje faço isso: Senhor, mas eu vou fazer coisas mais poderosas que o Senhor fez? Eu vou colocar a mão nos olhos de pessoas e elas vão voltar a enxergar? E aí, gente, quando nós olhamos para uma situação dessa, nós não nos achamos capazes. Isso é fato. Mas a questão é que nós precisamos voltar ao início e entender que você foi gerado nesse intuito, nesse propósito. E o que o Senhor quer, Ele vai fazer. Eu hoje não ouvi muito aqui falar da história. Eu queria, mas não foi o que Ele quis que eu fizesse. Eu estou somente contando uma pequena história para vocês, porque eu vim aqui hoje fazer algo que o Senhor mandou fazer. Quem caminha nessa visão profética, nessa veia que o Senhor tem dentro de nós, eu vou dizer para vocês uma coisa: é muito difícil, gente, não é fácil, porque às vezes Deus pede para você fazer coisas que você vai achar loucura. Você parar assim no teu carro, começar a levantar a mão por um canto e abençoar aquele lugar. Você parar na frente da casa de uma pessoa, estender as mãos e começar a orar e repreender. Uma vez fizemos isso, eu e mais 2 amigos meus, malucos, porque Deus usaria as coisas loucas do mundo. E os 2 olharam para minha cara e disseram assim: Céu, nós precisamos orar por essa casa. E levantamos as mãos em direção daquela casa e começamos a repreender. Eu conhecia a dona daquela casa, era uma cristã, irmã Margarete, o nome dela. E ela disse, porque coincidentemente naquela tarde do mesmo dia, porque era uma madrugada, eu a encontrei e falei assim: irmã, estava tudo bem na sua casa? Ai, irmã, estava numa guerra, uma luta, acontecendo uns problemas, um levante, uma mulher de muita oração, e estava acontecendo um problema naquele momento na sua casa.
E nós paramos ali e de repente algo aconteceu e o problema havia ali acabado. Então o que acontece? Eu vim aqui para isso hoje. Eu vim aqui tão somente para destravar dentro de você, dentro de alguns úteros aqui, porque eu vou falar para vocês uma coisa, não estava descrito isso. Mas essas últimas semanas eu tenho tanto conversado com tanta gente sobre essa situação de mulheres que têm desejo de gerar filhos. Eu estou falando propriamente dito. E não conseguem, já gastaram tudo e mais um pouco. E lá na cena está uma onda de mulher engravidar, 2 filhos e o terceiro vindo. E chegou até para mim, para minha esposa, ela está vindo desse, não, está vindo. Nós até oramos pelo André para que viesse trigêmeos agora. Os profetas se levantaram. Você riu, porque não é você, né? Mas, gente, há uma pontualidade em Deus para que algumas mulheres comecem a gerar de verdade. O que você vai gerar fisicamente, o que você vai gerar espiritualmente. Mulheres se levantando e sendo preparadas para essa cidade. Eu não consigo aceitar hoje, num casal, o homem está lá em cima e a mulher está lá embaixo. Fica complicado até mesmo para o cara se comunicar com ele. Eu não consigo aceitar hoje o fato da tua capacidade, da tua potencialidade que você tem em Deus, de você estar deixando de lado e não fluir dentro daquilo que Deus tem para você. Eu quero que você se coloque de pé.